Lição de número 13, a vida cheia do Espírito Santo. Referência bíblica. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Mas recebereis poder, quando vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, verso de número 8. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, verso de número 4. Verdade em ação. A comunhão do cristão com o Espírito Santo pode ser desenvolvida, levando-a a uma experiência de total controle e completa imersão na vida, no poder e nos mistérios do reino de Deus. Quando nós analisamos o formidável avanço que o cristianismo teve no século passado e também nessas duas primeiras décadas do século XXI, nós estamos testemunhando um poderoso milagre operado pelo Espírito Santo de Deus. Enfrentando a pós-modernidade, o marxismo cultural e um secularismo que assola a nossa sociedade, o cristianismo tem mantido a sua relevância, levando milhares de pessoas diariamente ao arrependimento de pecados e a uma fé viva no Senhor Jesus Cristo. Por que isso acontece? Nós não podemos de momento algum e de forma alguma ignorar a importância e a relevância do movimento pentecostal nesse último século do cristianismo e a forma como, através de pessoas simples, inclusive leigos, cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus foi pregada e anunciada com poder, levando multidões de pessoas a crerem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nessa lição em particular, nós vamos rememorar algo que está no DNA de nossa igreja, a Igreja Pentecostal Reformada. Embora nós creiamos e procuramos viver a solidez da doutrina reformada em todos os nossos aspectos religiosos e devocionais, nós carregamos conosco o DNA do movimento pentecostal. E nós entendemos que a possibilidade e a realidade de uma vida cheia do Espírito Santo encontram respaldo na Escritura Sagrada. E é através da Bíblia Sagrada que nós vamos perceber que Deus deseja encher cada um dos seus discípulos com o Espírito Santo e através dessa experiência, desse mergulho no reino de Deus, nós poderemos glorificar ao nosso Senhor e sermos capacitados e habilitados pelo poder do Espírito a vivermos um cristianismo apaixonante, cheio da graça de Deus e que nos leve a cumprir a nossa vocação e a nossa missão cristã com maior eficácia e com maior alegria espiritual. Venha comigo nessa lição, certamente você vai ser edificado com esse aprendizado. O movimento reformado, assim como todos os efeitos benéficos que essa grande ação e esse grande avivamento que o Espírito Santo produziu, a partir do momento em que Martinho Lutero decidiu protestar contra a venda das indulgências pelo catolicismo romano, remodelou todo o cristianismo, trazendo de volta à igreja a sua vitalidade e a sua perspectiva de que o Evangelho se trata de uma verdade que nos foi revelada com muita clareza pelas Escrituras Sagradas e que aquela prática primitiva de cristianismo, do anúncio poderoso do Evangelho e da mensagem da cruz de Nosso Senhor, são a única forma aceita por Deus para que o homem seja perdoado dos seus pecados e reconciliado com o seu Criador. Dentro do movimento reformado, do qual nós nos identificamos, existem dois posicionamentos distintos a respeito da realidade dos dons espirituais na vida da igreja odierna e a sua continuidade. Uma parte das igrejas reformadas, elas se posicionam como reformados cessacionistas. Dessa forma, eles afirmam que os dons espirituais cessaram assim que a era apostólica terminou,
porque a partir desse momento, com o Novo Testamento já revelado pelo Espírito e entregue pelos apóstolos à igreja, tudo que nós poderíamos saber, conhecer a respeito de Deus, já havia sido revelado na palavra escrita, dispensando que qualquer outra forma de comunicação espiritual ou revelação pudesse acontecer na esfera da vida religiosa da igreja. Dentro do movimento reformado, também existem os reformados continuistas, que, embora sustentem a mesma base doutrinária de toda a igreja reformada, eles acreditam que os dons espirituais, eles não cessaram, mas eles permanecem ativos na igreja, contudo, não como um caráter de acrescentar revelação àquilo que já está terminantemente apresentado e revelado e manifesto de Deus na Sagrada Escritura, mas como uma forma do corpo de Cristo ser edificado na fé e fortalecido para o exercício do ministério cristão. A Igreja Pentecostal Reformada orienta a sua doutrina no sentido de ser uma igreja reformada continuista, mas nós carregamos conosco uma certeza bíblica de que o batismo no Espírito Santo, ele é uma experiência distinta da conversão e que deve ser buscado com fé como uma promessa que todo cristão nascido de novo pode receber segundo a determinação soberana de Deus. Nesse aspecto, nós diferimos dos demais reformados porque nós acreditamos que essa experiência ela é distinta da conversão e com isso nós cultivamos uma doutrina que é tipicamente associada ao pentecostalismo clássico. É muito importante que você, que é um discípulo dessa casa, que você entenda isso, porque foi justamente por essa perspectiva que quando nós nomeamos este novo movimento espiritual que nós estamos tentando implementar, plantar para a glória de Deus, nós escolhemos o nome da igreja como uma igreja pentecostal reformada e não igreja reformada pentecostal. Acreditamos que nós somos igreja porque cremos na necessidade de nos reunirmos como uma comunidade cristã e que possa haver nas nossas reuniões a adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo, o mútuo encorajamento e a mútua edificação uns dos outros e principalmente para que nós possamos desempenhar e administrar nossos dons e nossos talentos para a glória de Deus. Somos uma igreja pentecostal porque cremos na atualidade dos dons espirituais, assim como no fato de que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. E somos uma igreja reformada porque nós acreditamos nas doutrinas da graça de Deus e conservamos os valores que fizeram da Reforma Protestante um movimento espiritual que impactou a era moderna do nosso mundo e queremos viver esses mesmos princípios em tudo aquilo que nós fazemos, sustentando os 5 solas e pregando e anunciando as doutrinas da graça de Deus. Por isso, nós queremos apresentar para vocês agora a nossa posição a respeito do batismo no Espírito Santo, que no nosso entendimento espiritual é o ponto que principia uma vida cheia do Espírito Santo. Nós lemos na Bíblia Sagrada que o profeta Joel, em Joel capítulo 2, a partir do versículo de número 28, ele anunciou a nós que haveria um tempo dentro do calendário profético de Deus em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Quando esse evento viesse a acontecer, segundo as palavras do profeta Joel, os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos e todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Essa profecia falada por Joel, ela foi anunciada por Pedro na sua primeira pregação após a ocasião do Pentecostes como o cumprimento daquilo que Deus estava fazendo agora que o Senhor Jesus Cristo havia morrido na cruz do Calvário, voltado aos céus e enviado o Espírito Santo para estar conosco para sempre. Essa expressão batismo no Espírito Santo, ela não acontece na Bíblia Sagrada, da mesma forma que, por exemplo, a palavra Trindade, que é uma palavra que referencia uma das mais importantes doutrinas do cristianismo, também não aparece.
Mas o fato da palavra não estar implícita não significa que essa realidade não possa ser observada no texto bíblico. Por exemplo, os 4 evangelhos mencionam a palavra de João Batista quando ele afirmou que ele veio batizando com água, mas que viria um após ele que batizaria com o Espírito Santo. Em seguida, nós podemos observar que após a ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor Jesus fez um pedido muito importante para os seus discípulos para que eles não se ausentassem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Disse assim o Senhor Jesus: eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Essa palavra promessa é muito importante para nós entendermos a doutrina do batismo no Espírito Santo, porque todas as vezes em que essa palavra promessa aparece, a partir do momento em que ela está associada com as ações que o Espírito Santo faria na Igreja de Jesus Cristo, nós entendemos que essa palavra se refere à experiência da efusão do Espírito e do batismo no Espírito Santo. Por isso, você vai observar em Atos capítulo 1, no versículo 4 e 5, que o Senhor Jesus Cristo fala que os discípulos seriam batizados no Espírito Santo não muito depois daqueles dias. Em Atos capítulo 1, versículo 8, você vai ler que o Senhor Jesus Cristo ele apresenta essa promessa e essa realidade do batismo no Espírito Santo como um enchimento de poder com a finalidade de capacitar os cristãos para testemunharem a respeito do Evangelho e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando finalmente nós chegamos em Atos capítulo 2, o texto áureo e a carta magna de todos os pentecostais, nós percebemos que ali, após 10 dias de incessante oração por parte dos discípulos, em obediência à palavra de Cristo, aguardando o derramar do Espírito Santo, eles estão no momento ali, assentados na casa em que eles ocupavam, no cenáculo onde eles estavam para orar, e eles ouviram um som vindo do céu, como o som de um vento veemente, e esse som encheu toda a casa onde eles estavam sentados. A Escritura diz que foram vistas, pousando em cada um deles, línguas como que de fogo. E então a Escritura diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O evento dessa experiência foi avassalador. A Escritura Sagrada diz que o som produzido por aqueles discípulos que haviam acabado de receber a promessa do Pai causou uma perplexidade nas pessoas que procuraram observar e tentar entender o que estava acontecendo naquele momento. Quando a multidão se reuniu presenciando aquele movimento espiritual até então desconhecido, a Escritura fala que o Espírito Santo fez com que cada um dos discípulos anunciasse as maravilhas de Deus na língua de cada uma daquelas pessoas que estavam ali na multidão e que compunham diferentes nacionalidades que estavam na cidade para poder participar da festa do Pentecostes. Quando isso aconteceu, todos se maravilharam, porque eles ouviam das grandezas de Deus nas suas línguas pátrias. Nesse momento, mais uma ação do Espírito Santo, ele seleciona um dos apóstolos para ser porta-voz da primeira mensagem da igreja. E quando essa mensagem ela é anunciada no poder do Espírito Santo, Pedro rememora que foi feita uma promessa do Pai a respeito da efusão do Espírito e que aquilo que estava acontecendo era o cumprimento da palavra de Deus, que os eventos envolvendo a vida, a morte e a ressurreição de Jesus cumpriam o plano eterno de Deus para a salvação do seu povo e que agora, mediante aquela realidade espiritual, aquelas pessoas deveriam tomar uma decisão de se converterem a Cristo Jesus e se arrependerem dos seus pecados, recebendo batismo em águas como o cumprimento da palavra de Deus nas suas vidas e a obediência ao mandamento. É muito interessante que quando Pedro faz esse anúncio, ele mais uma vez ele referencia a promessa. Ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra dom do Espírito Santo refere-se à salvação. Aqui nós não estamos falando a respeito do batismo no Espírito Santo. Esse é o entendimento pentecostal clássico. E logo em seguida ele diz: porque a promessa diz respeito a vós,
a vossos filhos, a todos que estão longe e a todos quanto vosso Deus chamar. Quando a palavra promessa aparece distinta do dom do Espírito Santo, nesse momento Pedro está dizendo, essa experiência de efusão do Espírito que o profeta Joel prometeu, ela está disponível para vocês que estão me ouvindo e para todos aqueles que forem chamados por Deus. Nessa realidade, sustenta-se a fé do pentecostalismo clássico de que o batismo no Espírito Santo é diferente do selo do Espírito, ele é uma experiência distinta da conversão e essa experiência está disponível como uma promessa que deve ser buscada por fé por todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, nasceram de novo pelo poder do Espírito Santo e creram assim em Jesus Cristo como Salvador do mundo. Ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar diversas situações em que a manifestação do batismo no Espírito Santo e a sua ocorrência se deu associado com aquilo que nós consideramos ser a evidência inicial de uma vida cheia do Espírito e a evidência inicial da experiência do batismo no Espírito Santo. Em Atos capítulo 2 e verso 4. Em Atos capítulo 10, na ocasião da conversão de Cornélio. Em Atos capítulo 19, a experiência com os discípulos ali de Éfeso. E em outras passagens que, embora não esteja evidente se a manifestação de línguas aconteceu, mas como, por exemplo, no avivamento em Samaria, em que a Escritura diz que os apóstolos viram que aquelas pessoas receberam o Espírito Santo, dá a entender para nós que Lucas, o autor do livro de Atos, teve a intenção de tentar associar uma evidência inicial da experiência com a experiência em si, para que aqueles que lessem o livro pudessem perceber que todas as vezes que alguém é cheio do Espírito pela primeira vez, essa experiência vai ser associada com uma manifestação física que pode ser conferida e pode ser observada. Por conta disso, os pentecostais clássicos e nós, a Igreja Pentecostal Reformada, nos unimos a eles nessa crença, entendemos que quando a pessoa é cheia do Espírito Santo pela primeira vez, recebendo assim o batismo com o Espírito Santo, a evidência dessa experiência será o falar em línguas pela primeira vez. É interessante, contudo, que nós precisamos fazer uma distinção na nossa interpretação daquilo que hoje é observado mesmo nas igrejas pentecostais clássicas que tentam manter a ortodoxia. Para muitos pentecostais, o que evidencia uma vida cheia do Espírito Santo é o falar em outras línguas pelo poder de Deus. Nós não temos essa percepção. Nós entendemos que as línguas estranhas evidenciam que a pessoa foi cheia do Espírito pela primeira vez e entendemos que essa experiência pode nunca mais se repetir sem que isso represente demérito ou pouca espiritualidade do cristão. Elas são apenas um sinal de que aquela realidade aconteceu, mas o que vai realmente evidenciar que a pessoa permanece cheia do Espírito e dominada por ele e imersa na sua vida sobrenatural é a manifestação do fruto do Espírito na vida, expresso principalmente no amor que ela demonstra por Deus e para o próximo e nas diversas facetas do fruto do Espírito. A benignidade, a bondade, a alegria, a mansidão, a fé, a temperança, todas essas características que são a impressão do caráter de Cristo no discípulo é o que de fato mostram que nós permanecemos cheios do Espírito Santo. Essas demais evidências, como os dons carismáticos e as próprias línguas, elas acontecem pontualmente apenas como uma realidade da presença de Deus, mas elas por si só não são de forma alguma um elemento que pode ser apontado como sinal de que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Precisamos distinguir isso dentro do nosso movimento, dentro da nossa percepção, porque para muitos pentecostais, um culto é aprovado por Deus, ou Deus está em uma reunião, quando acontecem muitas manifestações espirituais dentro dela. Para nós, o que garante a presença de Deus em uma reunião é a certeza de que a palavra diz, de que onde houverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está com eles ali, e o fato de nós participarmos do culto segundo as orientações que a Bíblia dá de um culto cristão que seja divinamente ordenado por Deus. É muito importante você entender essa distinção,
Porque se você é oriundo de uma igreja pentecostal, ao visitar a igreja pentecostal reformada, você vai ver algumas diferenças muito grandes na forma como a nossa liturgia é conduzida. Nós não estimulamos manifestações físicas, emocionais. Nós acreditamos que a presença de Deus deve ser percebida e sentida pela fé na palavra de Deus e pela realidade de Cristo presente com a comunidade cristã. Algumas de nossas reuniões, elas ocorrem com uma normalidade muito grande, sem que hajam grandes barulhos, grandes movimentos. Contudo, como todo grupo de pessoas que tem em si o DNA do pentecostalismo, algumas de nossas reuniões são alegres, são espontâneas, os crentes estão ali realmente desfrutando de um momento mais profundo com Deus, e quando isso acontece, é comum em algumas de nossas reuniões nós termos aquelas manifestações mais típicas do movimento pentecostal, como o choro, como as lágrimas, como os barulhos de glória a Deus e aleluia, como línguas estranhas sendo faladas no momento da adoração, mas nós não fazemos disso uma vitrine para o nosso movimento. O nosso objetivo não é mostrar o quanto nós somos espirituais, mas principalmente em cada reunião, em cada encontro, em cada ato que nós praticamos, nós glorificarmos aquele que nos salvou. Por isso, a gente não vai para os nossos cultos de oração esperando algo extremamente grande, explosivo acontecer, mas nós vamos ali para nos encontrarmos com aquele que nos salvou, e nós aceitamos de bom grado e com coração humilde a forma como ele vai conduzir espontaneamente cada uma de nossas reuniões. Como nós falamos anteriormente, nós distinguimos a regeneração do batismo no Espírito Santo. Enquanto o primeiro é a doação de vida espiritual que o Espírito Santo faz com o homem morto em delitos e pecados, selando esse homem para a salvação através do Espírito, Efésios capítulo 1, verso 13, e enxertando esse novo membro do corpo de Cristo no corpo místico do Salvador, o batismo no Espírito Santo, ele é um enchimento de poder cujo propósito é nos capacitar para o exercício das missões e do testemunho cristão. Esse é um ponto que para nós é nevrálgico na nossa distinção do pentecostalismo clássico com aquilo que nós ensinamos e orientamos os nossos membros na nossa perspectiva de sermos pentecostais reformados. Para muitos pentecostais, o batismo no Espírito Santo é um fim. Tendo sido membro do movimento por 22 anos e pastor dentro do movimento por quase 12 anos, eu pude observar que as pessoas buscam o batismo no Espírito Santo incessantemente até recebê-lo. Vivem aquele êxtase maravilhoso da experiência e depois pensam que não existe mais nada de Deus disponível para elas. E eu pude testemunhar com tristeza adolescentes, jovens, adultos, senhores de idade buscarem o batismo no Espírito Santo até o receberem pela bondade de Deus, mas depois não terem a mínima ideia do que poderiam fazer com essa ferramenta espiritual que adquiriram com tanta dedicação e com tanto empenho em buscar e ouvir a voz de Deus e compreender o plano dele para as suas vidas. Então, para muitos pentecostais, e quando eu falo para muitos, é para aqueles que não procuram se aprofundar, porque existe dentro do pentecostalismo clássico erudição, existem teólogos de ótima qualidade que têm procurado ensinar a perspectiva correta para a igreja, embora, infelizmente, muitos púlpitos pentecostais estão cheios de pessoas que estão mais interessadas em fazer o movimento acontecer do que realmente ensinar a verdade da Escritura Sagrada. Mas para nós o batismo no Espírito Santo é o ponto de partida. É aquele momento que vai nos introduzir em uma nova experiência de louvor e de adoração a Deus para fazermos a obra de Deus capacitados pelo Espírito Santo. Como buscar o batismo no Espírito Santo? As orientações da Bíblia são muito interessantes. O Senhor Jesus Cristo primeiro pediu que os seus discípulos permanecessem na cidade até que fossem revestidos de poder. Então, o primeiro ponto para nós buscarmos o batismo no Espírito Santo é nós acreditarmos nessa promessa e confiarmos que as palavras de Cristo dizem respeito a nós. Então, se você quer receber o batismo no Espírito Santo, você deve confiar que essa é a promessa de Cristo para você e confiar nela de todo o coração. Segundo ponto, você deve buscar essa promessa.
Quando o Senhor Jesus voltou aos céus, os discípulos não ficaram desanimados com a partida do Mestre, pelo contrário, por 10 dias ininterruptos, eles estiveram reunidos, orando a Deus, buscando a concretização dessa palavra de Cristo, dessa promessa nas suas vidas. Então, permanecer em oração e poder, se você quiser também, tiver essa possibilidade, dedicar tempo em jejum perante o Senhor, é uma forma de você preparar o seu coração para viver essa promessa. E o terceiro aspecto é buscar incessantemente. Nós não sabemos porque as coisas espirituais elas acontecem pela determinação soberana de Deus. O homem não pode, à parte de Deus, promover nada em caráter espiritual que glorifique o Senhor. Então nós oramos, buscamos, esperamos que essa promessa se cumpra pacientemente nas nossas vidas. É importante você entender que o batismo no Espírito Santo não coloca você em um patamar de distinção com um outro cristão que não tenha recebido e experimentado essa experiência. Não é isso que está em jogo nessa promessa, nessa doutrina. O batismo no Espírito Santo é uma capacitação que nós podemos receber se desejarmos recebê-la e buscarmos ela de coração para o exercício do trabalho de Deus, para fazermos com que a obra de Deus seja feita com maior eficácia, com maior alegria. Você vê a forma como o pentecostalismo incendiou o mundo no século passado e você vê que a realidade da eficácia do batismo no Espírito Santo ela é real e ela é concreta. Pessoas leigas, sem muita capacidade, sem muita instrução, mas cheias da unção que vem do céu, viraram o mundo de ponta cabeça, pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. É essa experiência, essa realidade que nós queremos viver para que a Igreja Pentecostal Reformada, como um instrumento nas mãos de Deus, possa conservar a solidez doutrinária que é característica da Igreja Reformada, mas com vigor, com alegria e com impulsão que o movimento pentecostal trouxe para o cristianismo. Quando eu me converti, no dia 15 de junho de 1998, foi numa igreja pentecostal. Eu sou filho das Assembleias de Deus do Brasil e eu pude testemunhar ali algo que eu não havia encontrado nem no catolicismo romano, que é a igreja que nós recebemos como tradição, todo brasileiro tem o seu contato com o catolicismo, nem com as igrejas tradicionais, as quais eu convivi por ter estudado em escolas evangélicas. Quando eu entrei no primeiro culto de uma igreja pentecostal e eu testemunhei uma nave com cerca de 200 pessoas ajoelhadas buscando a Deus e aquela alegria, aquele fervor espiritual gostoso, aquilo me impactou muito positivamente. Foi tão impactante que eu, que não era cristão, dobrei os meus joelhos para orar também. E o culto era tão vivo e tão cheio de alegria, tão cheio da presença de Deus, que eu, ao longo do culto de adoração, mesmo não sendo um cristão, eu dei glórias a Deus, eu dei aleluias, eu me comportei como um cristão naquele momento, porque a atmosfera da reunião da igreja, onde eu me converti, era extremamente contagiante. Naquela noite eu ouvi a pregação do Evangelho, e o Evangelho de fato, que confrontou meu pecado, que me chamou à conversão, e eu então fui estimulado ali para tomar uma decisão por Cristo e o fiz. E tenho consciência que foi o momento em que eu fui iluminado pelo Espírito Santo, porque a forma que eu saí daquela igreja foi diferente do modo como eu entrei. Quando eu entrei forçado pelo meu pai. Mas quando eu saí com sede de conhecer mais aquela fé que havia me dado uma perspectiva que até então eu não tinha. Eu continuei servindo a Deus ali, caminhando, fui discipulado e no mês de agosto do mesmo ano, cerca de 2 meses e meio depois desse meu primeiro contato com a igreja, eu participei de uma vigília de oração e nós oramos a noite inteira. Foi um momento assim intenso de oração. Nunca na minha vida eu tinha vivido uma experiência de tanto tempo ajoelhado, buscando a Deus, pedindo a orientação de Deus, pedindo a graça de Deus. E naquela noite, na última oração, a oração de despedida, o pastor, que era o pastor dessa igreja, o saudoso pastor Antônio Gomes, pastor Tonhão, talvez alguns de vocês conheçam, ele impôs as mãos sobre mim e naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo. A forma como essa experiência mudou a minha vida cristã em tão pouco tempo foi assim, radical. Então, o cristão que eu era antes do batismo no Espírito Santo e o cristão que eu me tornei depois do batismo no Espírito Santo
é uma experiência forte demais para ser negada, e por conta disso, tendo descoberto alguns anos depois a doutrina reformada e sendo reformado de muitos anos, mesmo dentro do pentecostalismo, eu não consegui nunca negar a realidade dessa experiência, e por isso eu ainda prego o batismo no Espírito Santo e tenho testemunhado 22 anos depois da minha conversão e 22 anos depois de ter sido batizado no Espírito Santo, que as pessoas que genuinamente participam dessa experiência, de fato, têm suas vidas transformadas pelo Senhor e se tornam instrumentos ainda mais polidos para servir a Deus e para glorificá-lo. Eu convido você que leia na revista todas as referências bíblicas e que você faça perguntas para mim também, mas eu quero estimulá-lo a orar, pedindo que essa promessa venha se concretizar na sua vida e que você possa viver o início de uma vida cada vez mais cheia do Espírito Santo, porque é isso que nos leva a cumprirmos com eficácia e para a glória de Deus o seu plano eterno para com as nossas vidas. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus.